Mas é muito legal quando a gente tem a galera da militância, a galera do movimento de moradia que nos acompanha. Então, obrigado, gente. Obrigado por vocês prestigiarem, mas mandem mais superchats que tá muito baixo hoje, tá, turma? A gente tá com 26 de contribuição só, tá bem baixinho. Com uma audiência legal, 200 pessoas aqui nos assistindo. Bom demais vocês junto conosco. Calejão e o Demônio estão fazendo live, né, agora de manhã. Vamos ver como é que foi um pouquinho dessa conversa, gente. Estão bombando os cabra, né? Vamos ver aqui o que rolou. Bora. A análise desde o começo, isso que eu fiz no meu editorial, eu te passo para que você faça o seu, era de que o Flávio era um candidato fraco, que teria uma dificuldade monstra. Eu estou fazendo essa análise faz 1 ano e meio. Contigo, aliás. Que ele era um candidato fraco, ia ser muito difícil sustentar a posição de disputar o pleito presidencial, mas que, no limite, o bolsonarismo ia insistir nessa merda, porque eles não têm grandes alternativas. Né? A gente sabe que todos os bolsonaristas e o próprio movimento é muito ligado à milícia, é muito difícil. Só que eles iam manter esse negócio, o cara ia desidratar, a gente vem discutindo ainda, será que ele vai mesmo, será que não vai? Você é um cara que sempre chamou atenção para isso, e agora ele começa a falar de forma explícita de fraude, que as urnas não são confiáveis, que é exatamente o expediente que o pai dele adotou, e por isso, inclusive, ele foi condenado. Essa foi uma das dimensões que o tornou inelegível, foi a reunião com os embaixadores. Quero te ouvir, como é que você avalia, o que você tira da fala de hoje? Me parece que agora está claro o plano de ação dos Bolsonaro para esse momento, né? Cara, esse vídeo deixou tudo mais claro, né, Cezão? E a coisa é a forma e conteúdo, né? A forma, se você for comparar com o pai era aquela coisa espalhafatosa, afrontosa, né? Como todo bom covarde também, né? Late, chega na hora, manda alguém morder, né? O Flávio, você vê que ele até faz assim, não, eu não tô dizendo que, né? Eu não tô dizendo, César, que tem um problema, né? Mas aí logo depois ele diz. Então, assim, o discurso é o mesmo. O discurso é exatamente o mesmo. E eu chamei a atenção hoje de manhã lá no meu canal, cara, que na semana passada o Trump ele fez um pronunciamento nacional para falar em fraude em urnas. Tava falando com um camarada nosso, amigo meu e seu, que mora nos Estados Unidos, e ele falou, cara, já tá há um tempo lá, né, trabalha nos Estados Unidos e tal. Ele falou, cara, a coisa tá assim, degringolando, tá cada vez pior. E aí ele citou, ele falou, cara, o Trump fez um pronunciamento na semana passada, que assim, não é uma coisa muito comum, né, presidentes fazerem pronunciamentos desse jeito aqui no Brasil mesmo, né, esse ano o Lula não fez nenhum, acho, né, fez um, talvez, nenhum, acho. No ano passado, acho que fez 2. Quer dizer, não é uma coisa que se faz toda hora. Chamou rede de rádio e televisão. Nos Estados Unidos tem uma regra um pouco diferente, então eu sei que a ABC e talvez alguma outra, não lembro qual, não passaram pronunciamento. Elas podem escolher não passar. No Brasil você não pode escolher, né? Porque são concessões públicas. E ele chamou o país inteiro para prestar atenção no que ele estava falando, e o papo era fraude de urna, cara. Era o mesmo papo. Aí, não por acaso, veja, o Flávio não estava falando nesse tema. Quais eram os temas do Flávio Bolsonaro? Tarifas e Comando Vermelho. Eram os 2 temas dele, que ele estava levando à baila. Ele foi para os Estados Unidos para trazer na bagagem a questão do Comando Vermelho do PCC como terroristas. Isso era uma decisão que já estava tomada nos Estados Unidos. Ele foi para lá para fazer o mise-en-scène, para mostrar que a visita dele levou o Trump a fazer isso. A gente já explorou isso aqui também. Isso é uma questão de sucessão política nos Estados Unidos. Exploramos com o Trevisan também, né? Que tem a ver com os planos do Marco Rubio, que enxerga a América Latina e esses votos latinos dessa diáspora para os Estados Unidos como os votos fundamentais para ele numa possível futura disputa pela presidência dos Estados Unidos com o J.D. Vance. Essa disputa está em aberto, não tem um sucessor óbvio do governo nos Estados Unidos. O Trump não pode se reeleger, mais uma vez. A gente não sabe o que ele vai fazer. Se ele está falando em fraude em urna, César, o que pode acontecer daqui para frente? Se o cara está falando em fraude, pode ser que ele tente um 3º mandato? Pode. De modo... A gente não sabe. Eu não duvido que isso aconteça, né?
Mas o Flávio, veja, isso não era uma pauta do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro passou o primeiro semestre inteiro falando em tarifa e em terrorismo. As duas coisas. Nessa semana, teve um artigo publicado pelo Maurício Moura. Aliás, fechou, viu? Maurício Moura, sexta-feira, com a gente aqui, às 8 e pouquinho da manhã, tá? Maurício Moura, diretor do Instituto Ideia. Tem alguns institutos no Brasil, né? Não fica mais só na mão de Ibope e Datafolha, como era uma vez, né? Tem alguns mais proeminentes que surgiram nos últimos anos, Atlas Intel, Quest, Ideia, são os 3 principais. Eu acho que, se eu não estou esquecendo de mais nenhum, né, dos que estão aí na corrida, que as pessoas param para prestar atenção. O Maurício Moura é um cara que vem falando 2 coisas importantes. Ele é o único diretor de instituto de pesquisa que vem arriscando uma opinião, uma análise, com base no que ele está vendo de que a eleição pode acabar no primeiro turno. A gente vai debater sobre isso aqui na sexta-feira, vai perguntar para ele, vai ser a primeira pergunta que a gente vai fazer. Explica por que é que você acha que o Lula pode levar no primeiro turno. Ele tem uma tese baseada em dados, que são os dados que eles coletam. E ele publicou na segunda-feira um artigo no jornal o Globo dizendo que o tema da segurança pública, ao contrário do que muita gente imaginava, ele ainda não se mostra um tema que define a eleição. Ele não é um tema que está sendo debatido desse jeito. Então, a questão de trazer o terrorismo, o PCC, o Comando Vermelho... Veja como o Flávio Bolsonaro parou de falar nisso, César. Faz umas 2 semanas. Não é determinante, então, entendi. Me surpreende isso, Demorim. Foi o que o Maurício falou, né? Ele falou, claro, é um dos temas, sempre são os temas, emprego, renda, inflação, são todos os temas, mas assim, ele não é um flagship, ele não é assim a grande questão. Foi a grande aposta do Flávio Bolsonaro. Era a questão das tarifas para mostrar proximidade com o governo dos Estados Unidos, e aí as tarifas poderiam jogar uma lama na campanha do Lula, e aí você tinha a questão da segurança pública, e a maneira dele abordar a segurança pública seria através dessa história de taxar esses grupos como terroristas. Então seria um combate duro, né? Um hardline, aqueles governos de law and order, que é esse governo do Trump, né? Uma espécie de Bukele, combater o terrorismo. Tanto é que o Eduardo Bolsonaro falou, tem vídeo disso, falando, não, a partir de agora a gente pode ter caças dos Estados Unidos sobrevoando o Brasil. A partir de agora, são falas do Eduardo Bolsonaro, tá? Sim, a partir de agora nós podemos ter Opa, deixa eu explicar aqui. Obrigado, Maria Cavalcante. Olá, quero fazer um Pix para vocês, mas aparece o nome de Alessandra Luiz para esse Pix da Folha Democrata. É isso mesmo? Sim, se você ver o nosso aviso fixo, eu fico repetindo ele várias vezes aqui no chat. Eu falo que a conta é da Alessandra. Pode mandar na Alessandra Luiz Fontes, que é a Xanda Fontes, que é a nossa conta. E aí, Maria, fala o valor para mim no chat, porque eu não tenho acesso à conta, tá, gente? O Pix não pinga para mim. Eu recebo como salário no final do mês. Mas fala para mim o valor só quando você mandar, que aí eu adiciono aqui na continha e a gente vai tocando. Vamos lá? O crime organizado no Brasil sendo combatido igual ao Bin Laden. Ele falou isso. Foram falas deles. Então era uma grande aposta. Veja que eles meio que pararam de falar disso nas últimas 2 semanas. Porque também o PL tem pesquisas internas que são feitas pela Paraná Pesquisas, que é um instituto contratado do partido, que faz pesquisas para eles, e essas pesquisas não são divulgadas. E com base nisso, eles tentam tomar algumas decisões eleitorais. E aí, você tem, nesse momento, um candidato que estava apostando em tarifas, questão das tarifas. O que é que a gente viu essa semana? Vamos recapitular, César, que é importante. Segunda-feira, o que a gente conversou aqui? Uma fonte da Faria Lima, que eu até falei que é o Condado, que eles se chamam, né? Na segunda-feira, e ontem a gente falou sobre isso também. Falou que entre o pessoal da grana, eles já estão dando a eleição como resolvida. O Lula vai ganhar. Isso é o que está na cabeça das pessoas. De novo, fazer o aposto aqui. Eleição só termina quando a última urna é fechada. Ninguém faz predição eleitoral, ninguém tem a ideia, como o Cássio Nunes Marques, de dar um selo para a pesquisa que acertar o resultado. Não é assim que as coisas funcionam, isso é uma ideia estúpida, idiota. Pesquisa, ela não prevê o futuro, né? Pesquisa é fotografia de momento, cada uma com suas metodologias. E aí, cara, o Flávio, se já tem uma boa parte do PIB largando a mão. Ontem, a gente trouxe aqui a fala do presidente da Abi Calçados, que é um industrial
de um setor industrial relevante no Brasil, que é o setor coreiro calçadista, que é concentrado principalmente no sul do Brasil e no interior de São Paulo, que tem uma exportação grande para outros países, principalmente os Estados Unidos também, vai ser muito afetado pelas tarifas. O que é que falou esse industrial? Flávio Bolsonaro atrapalhou nessa negociação. César, ninguém fala uma frase dessas a 90 dias da eleição se acha que o cara tem condição de ganhar a eleição. O cara não vai falar isso do futuro presidente. Me parece meio óbvio. Ótimo ponto, sim. Né? Óbvio. Por que eu vou queimar uma ponte com um cara que pode ser presidente? Então parece que Faria Lima e uma parte do setor industrial estão corroborando um pouco com a ideia do Maurício Moura, que a gente vai ouvir ele aqui na sexta-feira, de que a eleição parece que está caminhando para uma reeleição do Lula. E aí me chamou muita atenção uma coisa, César. Hoje no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, tem uma matéria que é assinada pela Rosiane Kennedy. A Rosiane Kennedy é uma jornalista que cobre bastidores do poder há muitos anos, muito experiente, né? Então, assim, isso aqui a gente vai dar uma fiabilidade para o que ela trouxe. Olha o que ela relata aqui, meu camarada. Ex-presidente da Caixa Econômica Federal e cotada para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro, Daniela Marques, do Republicanos. Daniela Marques, para a gente lembrar, foi presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo Bolsonaro. Vem aí sendo cotada para ser ou vice do Bolsonaro ou uma espécie de Paulo Guedes, que num futuro governo Flávio Bolsonaro assumiria o Ministério da Economia. Daniela Marques, aquela mesma que foi gravada numa reunião com o Ciro Nogueira e uma parte do PIB do Brasil, da Faria Lima, e o Ciro Nogueira fala, o governo Lula já acabou, já era, não recupera mais, e ela pergunta para o Ciro Nogueira, ela fala o seguinte, nós aqui dessa mesa, que somos 1%, ela fala isso, nós aqui que somos 1%, tem a questão das privatizações, como é que a gente faz para convencer a população brasileira, porque a população brasileira majoritariamente é contra privatizações. Então o que ela basicamente faz é pedir conselhos para o Ciro Nogueira de como se comunicar com as pessoas para que você possa vender tudo do Estado e quem vai comprar, César, é quem está naquela mesa ou seus amigos. Então, aquilo ali era uma reunião de negócios, tá? Então, a Rosiane Kennedy, o que ela aponta hoje? Lá no Estadão. Que a Daniela Marques, ela fez um périplo esta semana pela Faria Lima, em São Paulo. Ou seja, foi visitar banqueiros, corretoras, investidores, gente que faz gerenciamento de grandes fortunas, famílias endinheiradas com seus fundos bilionários, foi visitar a galera da grana. Então pegou e foi para lá fazer o quê? Tentar convencer essas pessoas de que a candidatura Flávio Bolsonaro é uma candidatura que vale a pena apostar dinheiro, porque é isso que as pessoas fazem na Faria Lima, apostar dinheiro. O que é que ela relata aqui? Nas conversas, ela buscou convencer o setor financeiro de que a campanha do Filho 01 é viável e argumentou que o projeto desenhado por seu grupo político é capaz de superar os riscos fiscais deixados pela tal gestão. Aquela coisa da Faria Lima, o risco fiscal, a dívida fiscal. Então, a Faria Lima quer o quê? Secar os investimentos do Estado, fazer o tal do Estado mínimo para a população e fazer negócios, vender Correios, vender Petrobras, fazer negócio, fazer a banca rodar. Olha o que é interessante aqui, que vai ao encontro do que a gente trouxe sobre esse financista com quem eu conversei, que me trouxe esse relato. Aqui no Condado está todo mundo dizendo que a eleição do Lula já está ganha. E vai ao encontro do que falou ontem esse industrial, presidente da Bicalçados, que é um representante setorial importante no Brasil da indústria brasileira. Diz a Rosiane Kennedy, o teor da abordagem econômica não surpreendeu e seguiu a linha esperada pelos participantes do encontro. Claro, a galera da grana, convergente com os anseios do setor, da turma ali, do Condado, por um maior ajuste fiscal e enxugamento da máquina. Só que, olha que interessante, César, como um dos executivos resumiu a Rosiane Kennedy a conversa, falou o seguinte, abre aspas, sem dúvida, ela, Daniela, tem muita credibilidade e agrega. E aí a frase matadora, o problema não é ela, o problema é o candidato. Óbvio, quero que a gente viva. Exato, a gente antecipou isso aqui 48 horas atrás, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, Demori, ela também não ajuda nada. Eu separei um negócio aqui, porque isso aqui viralizou monstruosamente, é uma análise
minha e do Demore. Você acha que tem problema a gente mostrar, Demore? Fiquei na dúvida agora. Não, acho que não. Depois Não, tem um né? negócio. Não, tem um negócio do YouTube aqui pra galera saber, tá? Obrigado, Quando a gente mostra Gris. vídeos de outros canais, Imagina, querido, Eu tá mostrei, ótimo. por exemplo, hoje o vídeo da Folha do Flávio Bolsonaro falando na fraude nas urnas, né? Muitas vezes os canais vão lá depois no YouTube e dizem, ó, esse vídeo aqui é meu, não pode veicular e pode dar problema. Mas aí, César, tem uma ferramenta no YouTube depois que você pode pedir para cortar o trecho, tá? Sim. Então, se você está assistindo a este programa na reprise, eventualmente nós vamos mostrar um vídeo agora que você não verá. Mas agora... Não, deixa pra lá. A análise já foi feita também, é exatamente mais do mesmo. Eu queria só para corroborar. 159, gente. A gente já está nessa batida há algum tempo, mas deixa para lá. Né? Também não faz grandes faltas. Né? Eu vou ler um pouco do superchat aqui contigo e depois a gente segue, tá? Lívia, vamos usar IA, dê a melhor colaboração em superchat. Bom dia, pessoal também mandando bom dia. Vou ler algumas coisas aqui também. Bom dia, Calejon, te acompanho. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens. Bom dia, Caleja. Pô, tô sentindo falta do Roncalha nas conversas. Roncalha vai colar com a gente. Já tá posto aí. Acho que ele tá em Cabo Verde, uma vez que eu falei com ele. Mas ele vai... O Roncalha, teria o Roncalha o vozinha das ciências econômicas? É um baita craque, cara. O Roncalha Aquele cara, meu irmão... uma pessoa maravilhosa, não é ele só velho. Profissional. E a cabeça dele é gigante, tudo que ele pensa, aprende muito com ele. E também, cara, também é um intelectual que sabe escutar, sabe demorir. É um cara que sabe te ouvir, que eventualmente... Você também tem muito disso, e acho que é por isso que a nossa parceria funciona tão bem, cara, porque você também sabe ouvir. A despeito de ser um intelectual, a despeito de ser um cara muito foda, você para, você escuta, você repensa as suas posições com base naquilo que está sendo dialogado, você não se comporta como um professor de Deus o tempo todo, sabe? Rafael, se a classe trabalhadora tudo Dois membros, gente. a ela tudo pertence. Essa frase não está no livro, mas é a síntese perfeita. Para você saber, Demori, eu quero estimular cada aparição nossa, a leitura. Então, hoje, quem fizer a síntese mais competente... Por quê, meu mano? Porque quanto mais você lê, não só você tem mais propriedade para se articular, mas também é maior a tua capacidade de fazer síntese. Então, quem mandar a melhor síntese do que é o poder e desigualdade... Olha isso aqui, Demori. Isso aqui é biscoito fino. Isso aqui é biscoito fino, papaizinho. Vai levar o capital. Melhor síntese. De quem é essa edição aí, César? Essa aqui, eu não sei se eu posso falar editora. É da Civilização Brasileira, que publicou os meus... Por isso que eu tô falando. Que publicou os meus 2 últimos livros. Lindo, velho. Lindo. Não, isso aqui é biscoito fino, papaizinho. Tem que ler, tá bom? Gente, tem que ler. Não tem outro caminho. Como eu disse, a leitura está para o desenvolvimento do intelecto, da mesma forma que a musculação está para o desenvolvimento físico. Então, vamos ler, vamos seguir firme na batalha, porque esse ano não vai ser fácil. Mateus, não questiona o sistema, diz ele, questionando. Próximo aqui. João, lembrando que a Venezuela sempre teve o tal comprovante impresso, que certa turma sempre defendeu. É porque o Flávio falou que o problema das urnas, ele apontou que foi na Venezuela. Ué, cara, a Venezuela tem boletim de urna que vocês pedem, então como que... César, se a eleição fosse feita com as pessoas escrevendo o voto numa pedra lascada, eles iam dizer que a pedra é fraudada. A gente não tem que entrar nesse debate, velho. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!